Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Bellino. E eu sou a Esther Souza. E nós estamos aqui todas as semanas com essa mesa posta para incentivar você a ter tempo com quem está perto, a valorizar as conversas, com quem está na sua casa, com as suas amigas, porque a gente gasta muito tempo mexendo no celular, procurando informações ali e pouco tempo conversando com quem está perto da gente. Então, você já sabe que a gente tem um compromisso aí dos 3 Cs. Você precisa curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esses temas que eu tenho certeza que tem abençoado a sua vida. E se as pessoas quiserem achar a gente, como que elas fazem? É só você ir lá no Instagram e digitar mulherdeverdade.ipp. mulherdeverdade.ipp. Por lá você consegue ver todos os episódios que a gente já gravou, ver os temas. Pega o link do Spotify também, lá você consegue ouvir. Se você está no carro, fica mais fácil às vezes. Todas as informações do nosso ministério estão lá no Instagram, @mulherdeverdade.ipp. E hoje nós temos um convidado que talvez vocês já conheçam de outros programas aqui da IPP, mas no nosso podcast é a primeira vez. E ele é pastor licenciado da Igreja Presbiteriana de Vila Natal, teólogo, está cursando 2 pós, uma em exposição bíblica e outra em estudos do Novo Testamento. É uma pessoa pouco estudada, né? Muito bem-vindo, Felipe Rocha. Muito obrigado, privilégio estar com vocês aqui, falando de um tema que é tão importante. Muito, e ele gosta muito de falar sobre esses temas. E antes da gente começar, já vai ficar o convite. Fenícia, é com você que eu tô falando agora. A gente tá esperando você aqui. Agora todo mundo já viu, você tem Agora que vir. já era. Se você já não era. se sentir à vontade de vir sozinha, o pastor Felipe volta com você aqui. Mas eu espero você aqui, viu, Fenícia? Ela vai querer matar todo mundo. Vai. Mas tudo bem. E antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados. A gente sempre pergunta para eles: quem que é Jesus para você, pastor? Jesus é Deus. Não tem outra definição para aquilo que é. É impressionante o quanto ele é Deus real para nós. Quando a gente olha para a forma que a Bíblia fala sobre Jesus, ele é o Emanuel, o Deus presente, não é um Deus distante. É um Deus que, embora seja incompreensível em certa parte, ele é compreensível ao mais dos humildes dos homens. Ao mesmo tempo que ele é inalcançável, ele é acessível. Ao mesmo tempo que ele é misterioso, ele é aquele que se revela. Jesus é a razão da nossa existência, ele é a razão pelo qual nós estamos aqui, ele é o nosso alvo, ele é o nosso Deus. Que bonito. Muito, né? E a gente não combinou isso, mas quando você foi falando a definição de quem é Jesus para você, eu fiquei me perguntando. Você dava discipulado para homens, né? Na sua outra igreja, quando você chegou aqui, você começou a dar um pouco também. Por que você começou a pensar sobre masculinidade e começar a ensinar a Bíblia, né, para os homens? Antes de vir para a igreja presbiteriana, eu participei de uma plantação de uma igreja. E o motivo pelo qual nós começamos a plantar essa igreja era justamente uma carência e problemas que aconteceram num outro lugar por causa de uma masculinidade que havia se corrompido no meio do caminho. E como isso tinha ferido a igreja. Nós começamos essa plantação e, de imediato, a maior dificuldade que a gente tinha era de homens que entendessem o porquê que a gente estava fazendo aquilo. Eram meninos que já tinham chegado à sua idade adulta, mas não sabiam como se portar como homens de Deus. Com questões das mais simples possíveis e sem saber para onde ir, como fazer. Casamentos que eram rotineiro, a gente vê notícias de pedido de divórcio, separação, pelos motivos desde os mais banais aos mais ridículos possíveis. Então, homens que estavam mergulhados na pornografia, homens que não sabiam como conversar com as suas mulheres e às vezes estavam uma década casados, mas não sabiam como se portar. E por causa da necessidade, nós começamos a pensar como que nós aplicaríamos à vida desses homens os conceitos que a Bíblia trazia. É impressionante como a teologia ela não serve apenas para que a gente sistematize doutrinas, mas como ela é real para pessoas reais que buscam viver uma vida real. E foi por causa disso que nós começamos esse discipulado de homens, e é muito impressionante, eu sempre conto isso. Nós fazíamos encontro aos sábados, uma vez por mês, e fora outros programas que nós tínhamos. Mas tinha um rapaz que queria muito participar, mas a esposa dele sempre impedia, sabe? Ela dizia, a gente tá a semana inteira trabalhando, e sábado é o único dia que eu posso estar com meu homem. Mas era a que mais reclamava do cidadão.
O tempo todo. O cara era uma tranqueira para ela. Bom, no fim do ano, nós fizemos uma formatura muito bonita dos homens. E ao final da formatura, ela veio chorando para mim e disse que agora ela tinha um esposo. Agora ela tinha um homem dentro de casa. E que a partir do próximo ano, no próximo programa, ele não tinha mais opção a não ser ir aquele dia. Ele estava intimado a sair de casa. E foi um período muito, muito gostoso, muito bom, em que nós vimos o quanto que é precioso aplicar a Bíblia, não apenas para responder às questões complexas da teologia, né? Somos infralapsarianos, somos supralapsarianos, mas responder como é que eu vivo nesse mundo de Deus para a glória de Deus. E foi por isso, motivados por isso, que nós trabalhamos durante um bom tempo e, pela graça e misericórdia de Deus, nós tivemos o privilégio de ver alguns frutos desse trabalho. Que legal, né? Nossa, sim. E aqui na nossa igreja nós temos um discipulado para as mulheres, né? Que nós chamamos de design divino. E nesse discipulado a gente estuda Gênesis, os 3 primeiros capítulos, e em Gênesis 2,15, eu vou ler aqui o versículo, diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que significa esse cultivar e guardar que está em Gênesis 2,15. Essa é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Nós somos habituados a pensar que a instituição da igreja acontece depois do Pentecostes, né? E antes, então, havia um povo que era meio estranho, que se chamava às vezes como povo de Deus, mas às vezes se comportava como um povo ímpio. E então o culto era todo aquele sistema complexo. E quando a gente pergunta para as pessoas aonde que começa o culto, elas... Eu não sei se de repente foi Pedro pregando para 3.000 pessoas, não sei. Mas quando a gente olha para a Escritura, no livro de Gênesis, nós vemos a cena do primeiro culto. Deus, na viração do dia, ele vinha, já pensou o que é isso? Ele vinha para ter um relacionamento com o homem, para conversar com o homem. O Éden, ele tem um sentido muito mais profundo do que para nós, pessoas ocidentais. Quando a gente pensa em jardim, a gente pensa em termos modernos, né? Que geralmente é uma área da casa onde a gente separa algumas plantas, alguma coisa para embelezar. Jardim, na cultura do Antigo Oriente Próximo, que é o período onde a escritura do Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, é escrito, ele tinha a mesma função do que o zigurate, que era um ponto de contato entre a divindade e as pessoas. Então, quando a literatura do Antigo Oriente Próximo fala de jardim, ela fala de templo. Tudo isso para dizer que a cena que é narrada no capítulo 2 de Gênesis não fala de outra coisa a não ser do primeiro culto, da instituição do culto. E isso nos aponta a realidade suprema e última do ser humano. A Bíblia, ela não é um amontoado de histórias desconectas, mas antes ela retrata a mesma história. Que história a Bíblia conta? É a história de Deus que entrou na história dos homens para que os homens pudessem fazer parte da história de Deus. Então, para eu entender Gênesis, eu preciso olhar lá para o Apocalipse. A construção da igreja, ela perfaz o ideal de Deus para que o mundo todo experimentasse a sua glória e o mundo todo fosse templo. Então, quando Deus vai para Adão nesse ato litúrgico, nesse culto, e lhe ordena que cultivasse e protegesse, nada mais é do que um mandato para que Adão vivenciasse o culto a Deus na sua intensidade. Adão tinha a obrigação de trabalhar para que o Éden não fosse mais apenas um jardim restrito a um lugar, mas que o mundo inteiro se transformasse num templo da glória de Deus. E é por isso que na Nova Jerusalém, quando o fim dos tempos chegar e o reino eterno do Senhor for então experimentado plenamente, nós não teremos mais templo. Porque o Senhor tabernacularizar conosco, Ele morará conosco, a sua presença será real e constante. Não mais restrita a esses momentos. E era isso que o Éden devia ser. Então, quando a ordem de Deus para Adão é que ele cuidasse e protegesse, é que Adão entendesse que ele deveria viver uma vida diante de Deus. Ele tinha uma obrigação muito grande de estar atento às serpentes que poderiam se colocar no caminho. Ele deveria entender que a função dele não era só dar nome em bichos, mas era pastorear o coração da sua esposa. Era guiá-la no caminho da verdade. Ele tinha essa função. Ele tinha a obrigação de ser o representante de Deus na terra.
E quando nós oramos, conforme Jesus nos orientou, venha o teu reino, o que nós oramos é justamente o mandato de Deus, Gênesis 2,15. Proteger e cultivar. Ou seja, estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Que bonito, Nossa, né? Sim, muito poético. Ele falando dá até vontade Quero de... escrever isso pra ficar lendo várias vezes. Eu falo isso todas as vezes. A gente... Você pega uma caneta, anota aí, porque a gente por não favor. pode, a gente tem que ficar conversando aqui. Mas eu já tenho uns episódios que eu volto lá, eu vou anotando, porque eu não quero perder, né? Porque é muita informação, assim, que a palavra de Deus traz pra gente. E aí eu queria que você ajudasse a gente a pensar, então, como é que um homem pode cumprir o chamado dele pra guardar, sem pender para essa questão da machonaria, do machismo, de impor a força. Porque tem uma lição que a gente chega lá no discipulado que vai falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher. E vai dizer que muitas vezes a força que o Senhor deu, o mandato que Deus deu para o homem para cuidar da mulher, ele é usado contra. Então ele oprime, ele subjuga, ele usa a força dele para machucar a mulher. Então como que um homem ele pode guardar, mas sem pender para esses extremos, né? A primeira coisa que o homem deve guardar é o próprio coração. Adão, como ato contínuo da sua queda, uma das primeiras coisas que ele faz ao receber a punição de Deus e ser afastado do jardim é que ele coloca nome sobre Eva. E o nome na antiguidade não tem a ver apenas com soar bonito. Nome na antiguidade tem a ver com revelar destinos, falar sobre caráter e impor autoridade. Esse é o principal motivo que Deus não tem nome no Antigo Testamento. Os povos antigos tinham nomes para deuses dos mais diversos. O deus da agricultura, o deus da chuva. Por quê? Porque a ideia era de um deus que precisava ser apaziguado através da ação do homem. Então, quem controlava finalmente Deus era o próprio homem. Deus era um ser que era egoísta, ele era um ser que era manipulável, mas Deus, no entanto, não tem nome. E é por isso que o máximo que ele revela de si é aquilo que de fato ele é, quando ele vai dizer eu sou o que sou. É interessante que no hebraico original eu serei o que serei. Ele traz um sentido de eternidade, de continuidade. Mas o homem, quando ele não guarda o próprio coração, ele vai desvirtuar o chamado de Deus. Quando a gente fala de cuidar, de proteger, a gente sempre imagina situações hipotéticas, né? A maioria dos homens que você for perguntar, todos eles responderão que estão prontos para morrer pelas suas esposas. Isso é muito lindo, isso é muito poético, isso arranca lágrimas dos olhos da esposa. Mas o grande desafio não é morrer pela esposa. O grande desafio é viver por ela. E para viver pela esposa, o primeiro que deve guardá-lo, na verdade, a primeira coisa da qual esse homem deve guardar a sua esposa é de si mesmo. Porque no coração do homem habita toda a maldade. Nós lidamos com o velho homem que está lá. Paulo nos orienta aos romanos que nós consideremos o velho homem morto. Martinho Lutero dizia que ele achava que as águas do batismo tinham matado, mas ele descobriu que desgraçado sabia nadar. O velho homem está lá. Paulo, quando disse que nós devemos considerar o velho homem morto, esse considerar é um termo grego que era aplicado à contabilidade. O sentido é, faça os prós e contras, faça uma lista de motivos e depois faça o cálculo. E então, mentalmente, entenda que esse homem está morto, porque ele está vivo. E é justamente essa lida, essa batalha entre o homem espiritual e o homem natural. Então, a primeira pessoa que eu devo proteger a minha esposa é contra mim mesmo. É o meu coração corrupto que o tempo todo me distancia do Evangelho de Jesus, o tempo todo me afasta do que eu deveria fazer. E como isso vai se transformando num desafio de aplicar o princípio de Deus da maneira que Jesus quer que eu faça. Porque para eu usar da minha força, para impor a minha vontade, é muito fácil. Nós temos aí, inclusive nos CIDs modernos, a síndrome do Hulk, né? É alguém que não controla a sua raiva. Olha, eu não sabia dessa. É impressionante como a nossa ciência gosta de dar nomes de síndrome para pecados, né? Então, já que é uma síndrome, eu não preciso de perdão. Eu só preciso de moldar melhor os meus comportamentos. E aí o velho homem, esse coração corrupto, vai ganhando espaço. E é por isso que se eu não protejo a minha esposa primeiro de mim mesmo e depois eu protegendo o meu próprio coração, eu vou viver um casamento da qual as minhas atribuições não serão bem compreendidas e não sendo bem compreendidas, elas não podem ser bem aplicadas. E como nós podemos incentivar os homens ao nosso redor, né, a desenvolverem
essa característica, né? De pensarem nisso e outras características bíblicas de como o homem deve ser. Isso é muito legal, porque a fé cristã ela não é uma fé individual. É uma fé que é partilhada e precisa ser vivida comunitariamente. Sim. Uma parte significativa das mulheres, elas impedem muito que os homens tenham relacionamentos dentro da igreja. É natural você ver ambientes construídos para mulheres. Mulheres têm congressos, mulheres têm chás, mulheres têm programas, mulheres têm discipulado. E o homem? Geralmente ao homem é reservado o seu chofer da ação. É aquele que vai ser chamado como Uber do momento para então buscar ou levar. Mas dificilmente você vai ver o homem se reunindo para, às vezes, jogar uma bola juntos. Ah, mas não pode, pastor, jogar bola? Olha aí. Não, a gente quer que vocês vão lá estudar a Bíblia, que mais a gente escuta. Mas eles vão jogar bola? Jogar bola não vai falar dos problemas da vida. E aí esse homem que não tem nenhuma válvula de escape, ele vira uma panela de pressão para dentro. O homem ele tem uma dificuldade muito grande em abrir o coração. Mas é impressionante quando esse homem encontra um ambiente seguro entre homens maduros e ele abre o seu coração, confessa os pecados e busca mudança. E é um erro absurdo nós tentarmos construir uma fé cristã individualizada. Então, se eu quero que o homem ele experimente mudança, ele precisa encontrar homens das quais ele possa dividir vida. É impressionante que isso não é possível ser feito em grupos grandes, né? Mas Jesus, que poderia ter feito a missão sozinho, ele escolhe 12. E dos 12 ele tem 3 mais próximos. Jesus nunca andou sozinho. E nós tentamos o tempo todo vivermos sozinhos. E aí a gente transforma a igreja num comércio da onde eu vou consumir algo da fé. E ao invés de eu partilhar vida na vida, eu transformo a minha vida num coração solitário em busca de alguma coisa e que não terá resposta. Por isso as mulheres deveriam incentivar os seus maridos a se relacionar profundamente com a igreja, a se envolver nos ministérios da igreja, a participar desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Porque é a vida cristã que vai forjar o nosso caráter. Como é que eu sei quando eu estou passando dos limites? Como é que eu sei quando um comportamento meu não foi legal? Se eu estou sozinho. A igreja é o ambiente certo da onde os meus irmãos vão me disciplinar. E homem precisa de disciplina. É por isso que quando você olha as unidades de elite das Forças Armadas, como o processo de seleção é duro, né? Geralmente, quando você vai olhar a história das operações especiais, você tem lá o que eles chamam de Semana do Inferno, ou a Semana Zero, que nada mais é do que porrada, onde o objetivo é eliminar os mais fracos. Mas aqueles que ficam e terminam os cursos, eles criam um laço de amizade tão profundo que o lema principal deles é a morte antes da desonra. Que eu não envergonhe os meus irmãos. E essa ideia de não envergonhar os meus irmãos deveria ser algo a fazer parte da nossa vida cristã, sabe? Porque o que mais nós temos somos nós envergonhando o evangelho de Jesus. As pessoas olham para nós e falam, ah lá, o crente. Então imagine se nós tivéssemos esse tipo de comportamento de um guiar o outro e conforme a Bíblia nos orienta, ferro afiando ferro. Nós não eliminaríamos o pecado, porque o pecado habita em nós, mas nós exerceríamos aquilo que Paulo ensina aos romanos da lei limitando o pecado. E então nós teríamos, com certeza, casamentos melhores. E que legal isso que você está dizendo, né? Porque para nós mulheres isso não cabe na minha cabeça. E eu sempre falo, né? Os meninos, quando eles têm alguma questão, eles saem na mão, levantam, se abraçam e saem juntos. É os 5 minutos sem perder a amizade. Maravilhoso. As mulheres, não. Se você tem uma questão com a outra, você vai falar mal dela por trás, você vai tramar, você vai criar todo um esquema para ninguém chegar mais perto dela, tudo. E você nunca resolve o problema. Você sempre vai aumentando o problema. E isso é uma coisa que nós mulheres nunca vamos entender. Como é que 2 homens que vão jogar bola voltam e eles conversaram sobre tantas coisas pra gente conversar igual aqui. A gente tá sentado, um olhando pro outro. E eu acho que a grande dificuldade tá nisso, né? Que nós mulheres queremos que os homens tenham discipulado e conheçam ao Senhor Jesus como a gente entende que eles precisam conhecer. E o processo mostrou-se que não funciona. É só a gente olhar como houve uma feminilização do processo de construção de masculinidade. Então,
nesse processo que você disse que as mulheres naturalmente fazem esses grupelhos umas contra as outras, e o homem, há um tempo atrás eu tenho um problema que eu vou fazer com ele. Eu vou marcar atrás da escola, porradaria solta, braço pra todo lado, e depois, meu irmão, no dia seguinte tá todo mundo se amando, trocando figurinha e vida que segue. Mas hoje, como é que funciona também os homens? É a mesma coisa. O que mais tem é homem fofoqueiro. É verdade, isso é verdade. Olha, que a verdade é pior que mulher. Mas aqui vai um recado. Um dos grandes segredos para um casamento feliz é a fofoca. Mas a fofoca dentro do casal, tá? Se tem uma coisa que é maravilhosa, é você poder mandar um WhatsApp pra tua mulher, ter uma fofoca fresquinha pra você. Isso acalenta o casamento, mas entre a mulher. Não é entre os outros homens, não. Porque entre os homens é muito feio. E os homens têm informação, viu? E privilegiada ainda. Muitas vezes tem. tem informação privilegiada. A gente não sabe contar as informações, né? Quando eu chego em casa depois de conversar com alguém, a filha se pergunta, e aí, como é que foi lá? Eu, tá bem. Aí ela fica assim... Tá, mas tá bem como? Mas o que ele falou? Como é que ele respondeu? E a outra pessoa? Porque tem todo um contexto, tem toda uma circunstância, o homem geralmente é assim, não. Acabou, tá feita a conversa. Porque pra gente entender precisa de detalhes, né? Sim. E quanto mais detalhes, melhor pra gente entender. Mas o que eu acho interessante é isso, né? O Senhor fez os homens e mulheres diferentes. E são nessas diferenças em que a gente vai se complementando, vai crescendo, vai se desenvolvendo. E como é importante a gente entender essa diferença, respeitar. E eu acho muito legal você falar sobre a vida na igreja, porque geralmente quando tem um problema, o primeiro lugar de onde a gente quer correr é da vida da igreja. Sim. A gente quer se esconder, porque na igreja a gente tem que ser perfeito. A gente não pode ter problemas, não pode ter crises. E o movimento deveria ser o contrário. Eu não preciso contar para todo mundo da igreja. Sim, nem pode. Mas eu preciso procurar referências dentro da igreja para aprender a lidar com aquilo, crescer, me desenvolver. E eu vejo que tem muitos casais que chegam pra gente, as mulheres, né? Quando não tem mais solução. No sentido de os dois já estão muito decididos Sim. em relação ao que eles querem fazer. Porque solução, se os dois estiverem dispostos, sempre tem. Não, e aí eles buscam só alguém que valide que eles querem separar. Eles não querem uma solução. Eles querem que alguém diga, não, beleza, não tem mais solução mesmo, então tem minha bênção. Separa. É assim que funciona. E eu vejo como a gente precisa incentivar os casais, os homens, as mulheres a procurarem logo no começo. Eu sempre falo isso para as mulheres. Olha, teve a primeira briga, você não sabe o que fazer? Não se fecha. Vai procurar uma mulher mais velha. Ah, mas é porque ele não... É o clássico, né? Porque ele deixa a toalha dele molhada em cima da cama. Eu já falei tantas vezes, ele não entende. E eu não vou falar mais. Isso daí já tá virando uma grande confusão, porque vai dormir, a cama tá molhada. Enfim, vão acontecendo outras questões. Se a gente chegasse e conversasse com alguém que já passou por isso e lidou com isso de certas formas, pessoas para ajudarem a gente a orarem, parece um problema pequeno. Mas depois vai sendo acumulado com outras questões e vai virando um problema grande, né? Então, para a gente procurar mesmo estar na comunidade da fé, criar esses tipos de laço, porque a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo trabalhado. É pensar como que era a igreja antes, né? A igreja dos nossos filhos era a mesma igreja dos nossos avós. Então, o avô havia tido um encontro com Jesus, lá ele encontrou a sua esposa, lá ele teve os seus filhos, lá eles foram batizados. Aonde que encontrou a namoradinha? Na igreja, foi lá que casou, seus filhos foram batizados lá. Como é que hoje acontece? Na primeira decepção que eu tenho com a igreja, o que eu faço? O mercado religioso é farto. Se eu quero uma igreja mais tradicional, neopuritana, eu tenho. Se eu quero uma igreja da parede preta, eu tenho. Se eu quero uma igreja que vai me dar os 7 passos para a vitória financeira, eu tenho. Eu não tenho mais senso de pertencimento. E algumas pessoas que são mais velhas na igreja, elas desenvolvem senso de propriedade, mas não de pertencimento. Uma igreja grande como Pinheiros, ela enfrenta isso, porque você tem um núcleo daquelas pessoas que viveram a igreja de Pinheiros quando ela era uma igreja pequena, e de repente essa igreja se transformou numa igreja de 4 mil membros. E 4 mil membros que não tem sangue azul presbiteriano. São pessoas que vieram das mais vertentes tradições religiosas e evangélicas possíveis. E aí você vai ver que algumas vezes, algumas pessoas estão presas em questões menores. Por exemplo, estão completamente presas no templo. Nas estruturas físicas do templo, mas não tem nenhum relacionamento pastoral. Não tem nenhum relacionamento afetivo com as pessoas que chegam. E todas as igrejas enfrentam essa necessidade. Então a primeira coisa que nós deveríamos buscar era olhar para a igreja não mais como um lugar onde eu consumo a fé, mas um lugar onde eu vivo a fé. Eu não sou um consumidor daquilo que o púlpito me oferece, mas eu sou um participante do corpo de Cristo. E como participante do corpo de Cristo, eu preciso entender automaticamente que eu tenho o dever de colocar
ao corpo de Cristo os meus dons e talentos da função. Se nós fizéssemos isso, seria natural, quando nós passarmos por qualquer problema, as pessoas terem liberdade para vir até nós e nos repreender, ou quando a gente tem uma dificuldade, a gente confessar e pedir ajuda. O problema é, se eu não tenho amizade, para que eu confesso? Para o pastor que está pregando domingo após domingo, que nunca falou comigo? Porque tem pessoas que acabam o culto, nem sequer cumprimentam os seus irmãos. Acaba o culto, ele entra no seu carro e vida que segue. Só vai ver no próximo domingo, isso se não faltar, daqui a 15 dias. Como é que se cria laços de amizades? E aí, é evidente que quando estoura os problemas, e meus irmãos, vai estourar. O caos chega muito antes do que a gente espera e ele vem muito mais intensamente do que a gente um dia sonhou. E quando o dia mal chega, como é que eu faço? E eu só me apercebo quando o caos chega. E aí eu não tenho base, eu não tenho pessoas a quem procurar. E aí eu fico nessa. Eu vou tentar fazer o clássico, eu vou resolver com as minhas próprias forças. E aí, quando eu vou ver, já não tem mais como voltar meu barquinho. E é uma situação muito, muito verdadeira, né? A gente conversa muito sobre isso, que a gente veio de uma igreja pequena e lá todo mundo conhecia todo mundo, a gente sabia tudo, assim, nos mínimos detalhes. A gente até brinca que tinham 2 amigos que eles falavam assim, o dinheiro é meu, não o pai que me deu, não sei o quê. A gente ficava rindo deles brigando lá e a gente fica trazendo essas histórias à tona. Mas quando tinha alguma questão também a gente chegava, conversava. E como é difícil a gente mudar de comunidade de fé, porque você tem que começar tudo de novo, tem que se relacionar com as pessoas, isso leva tempo. E hoje eu tenho percebido que, assim, vai levar muito mais tempo do que eu imaginava para eu chegar no ponto em que eu estava lá, porque eu cresci na outra igreja, né? A infância, tudo. E como é importante, mas é importante a gente batalhar por isso, para a gente ter esse tipo de relacionamento, porque eles vão dar sustentação pra gente, né? Continuar crescendo com Cristo. Quando a gente tem questões, as pessoas põem alertas no caminho, que eu acho que essa é a riqueza de nós sermos cristãos. Os nossos irmãos vão pondo alertas no nosso caminho, que ninguém mais vai colocar. Os nossos amigos que não são cristãos do trabalho, de outros contextos, não vão colocar esses alertas. Pelo contrário, eles vão dizer, faça isso mesmo, siga seu coração, você tá certo. E como a gente precisa da comunidade, da fé para... É fantástico isso, desculpa te cortar, mas só para ilustrar. Como tem algumas coisas que só acontecem na vida cristã. Tem um diácono aqui na igreja de Pinheiros, e eu vou citar o nome dele porque ele é um querido, o diácono Pescarini. Geralmente, alguns querem algumas posições já tradicionais, né? Quando vão ficar na disposição do templo. E ele sempre pedia para ficar recepcionando os irmãos que chegam. E era um querido. A primeira vez que eu vim aqui na igreja de Pinheiros, nós viemos em novembro de 2019. A igreja estava recebendo naquele dia 200 e poucos membros. Lotada, não tinha ninguém. E nós chegamos um pouco atrasado, igreja lotada, não tinha espaço. E nós fomos atendidos por um diácono que simplesmente colocou a gente para fora. Não tem espaço, não vai entrar, tchau. Deus te abençoe. Pescarini viu a gente, abraçou a primeira vez que vocês estão vindo. Não, vem cá. Aí levou a gente para dentro, chamou o Genésio. Genésio arrumou um espacinho pra gente ir lá na galeria, sentamos no chão. E é por causa desses 2 diáconos que eu tô aqui. Mas mais do que isso, uma vez o Pescarini estava de serviço e entrou um rapaz na igreja. E esse rapaz estava... Ele se encostou na pilastra, era um culto noturno. E enquanto ele assistia pelo telão, as lágrimas rolavam do rosto dele. E passaram várias pessoas perto daquele rapaz. Ninguém parou para dar boa noite para ele e saber o que estava acontecendo. Pescarini, com o jeito carinhoso dele, chegou, abraçou o rapaz e foi conversar com ele. E descobriu que aquele rapaz, a esposa dele, era prostituta, que saía todos os dias à noite para se prostituir e deixava ele com as crianças, e aquela noite ele havia saído para se matar. Pescarini pegou ele, abraçou ele, levou para tomar um café na cozinha da igreja, e aí começou um processo de acompanhamento e não sei o restante da história. Mas em que outro lugar isso teria acontecido? Será que num bar alguém teria tido essa percepção? Será que no ponto de ônibus alguém teria feito isso? Mas observe que na igreja pessoas passaram por esse homem da mesma forma como aquele homem do caminho do samaritano, não é? Mas Pescarini estava ali ligado no espírito. E quantas vezes na nossa jornada a gente chega na igreja destruído?
Porque as nossas jornadas, as nossas vidas são carregadas de peso. Cada um de nós sabe os pecados das quais precisamos lidar. Cada um sabe a dureza do trabalho e do cansaço, da rotina. E muitas vezes a gente se pergunta, afinal, Senhor, a minha vida é só isso mesmo? É só isso que me aguarda? Mas é interessante quando a gente chega na igreja e, às vezes, até com aquele sorriso amarelo, que a gente gosta de simular, aquela máscara velha que a gente carrega, mas tem alguém que sempre tem aquela percepção do Espírito. E chega com muito carinho e pergunta, meu irmão, tá tudo bem? E aí você até tenta responder que tá, mas é um tá que tenta segurar aquela lágrima solitária que tenta escorrer do rosto. É só a igreja que vive isso. E é por isso que é uma loucura tão grande a gente tentar viver uma fé individualizada. E depois a gente ainda estranha o porquê nós não conseguimos lidar com os nossos filhos, o porquê que a gente não consegue lidar com as nossas esposas, o porquê que a gente não consegue lidar com os nossos pecados. E a gente continua fazendo a mesma coisa. É atribuído à fase Einstein, né? Einstein, que é loucura você esperar resultados diferentes enquanto você continua fazendo a mesma coisa. E assim a gente faz com a fé. Então, se eu quero mesmo que meu casamento seja feliz e se eu quero ser um bom marido e a esposa quer ser uma boa esposa, precisa se expor. Vocês, quando saíram de uma igreja pequena, e eu vivi isso também, para ir para uma igreja maior e viver essa loucura que é uma igreja de Pinheiro, você tem que se expor. Se expor ao contraditório, se expor a pessoas que vão chegar perto de você apenas porque acha que você tem um status e então quer caminhar com você, porque quer de alguma maneira crescer. Você vai ter que se expor a pessoas que não amam verdadeiramente, mas você vai ter que se expor a pessoas que estão ali, de braços abertos para te ajudar. E como é que você consegue discernir entre um e outro? Se expondo. Não tem outra forma. Eu não tenho nem o que falar depois disso. Mas ele foi falando, eu fui pensando muito nisso. É contraditório. Porque no mundo que a gente vive, a gente quer se expor. Mas é o que a gente fala muito, por isso a gente começou essa mesa. Mas eu quero me expor para quem tá longe. Sim. Eu não quero me expor para quem tá perto de mim. Porque quem tá perto vai conseguir averiguar certas coisas que eu não quero que as pessoas vejam em mim. Então eu quero que todo mundo saiba quem eu sou. Mas só aqui. E aí eu manipulo o que eu quero que as pessoas saibam, né? Sim. É mais fácil. Página 2. Mas eu sempre fico pensando, me falaram isso uma vez e eu nunca esqueci. Porque quando a gente se expõe, a gente deixa as pessoas saberem aquilo que Deus faz na nossa vida também, né? Porque todos nós temos problemas, somos pecadores, então temos defeitos, temos áreas a serem trabalhadas. E se a gente não expõe, não mostra para outro irmão, olha, eu tenho dificuldade nisso, mas Deus tem me ajudado também dessa forma e dessa forma. Você não vai mostrar para as pessoas, deixar que as pessoas vejam aquilo que Deus tem feito, sabe? E vocês perdem a oportunidade de crescer juntos como irmãos. Isso é uma coisa muito triste, porque vocês foram falando da igreja, as relações. Como hoje, essa questão do mundo ter entrado na igreja no sentido das pessoas não vêm aqui buscar um ambiente seguro, mas elas vêm aqui só para colocar uma máscara diferente daquelas vestem no trabalho. E isso é muito triste. E numa igreja... Não sei se é porque estamos numa igreja grande ou se as coisas realmente têm mudado em todos os lugares. Mas a gente não tem relacionamentos profundos e como isso faz falta. Sim. Eu vejo isso na geração dos nossos pais, na nossa geração, nas gerações que estão vindo. E as pessoas perdem, né? Porque quando a gente faz um evento na igreja, um acampamento, um chá das mulheres ou qualquer coisa, não deveria ser só um chá das mulheres, só um acampamento, mas deveria ser um evento intencional, né? Você não tá ali só para comer ou alguma coisa do tipo. Essa não é o principal. O principal é você ter comunhão, você crescer junto. E as pessoas não percebem mais isso. Elas querem um evento pelo evento. Sim. Então é muito triste isso, porque a gente perde o mais gostoso, que é crescer em comunidade. Mas, de certa forma, esse comportamento de evento, ele é incentivado. Porque evento é instagrável. Tem a ver aquilo com expor aquilo que eu quero. O evento, eu posso calcular tudo que eu quero colocar. Eu posso planejar minuciosamente a estética do que eu quero apresentar. Por outro lado, o processo, ele corre naturalmente. E quando eu me exponho, eu demonstro aquilo que Deus fez na minha vida, mas eu exponho ao mesmo tempo as minhas debilidades. Eu exponho o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou falho, o quanto eu estou longe, inclusive, do padrão que eu mesmo prego. Sim. E isso é um desafio. Porque, na verdade, o que a gente quer é que as pessoas olhem para nós e falem: uau, eu queria ser um crente como ele.
Mas as pessoas não sabem os pecados que a gente lida. Não sabem o que se passa na nossa mente. E se houvesse a possibilidade de Deus virar para nós e dizer, olha, eu vou colocar um balãozinho de diálogo, aquele do gibi, na sua cabeça, para que 24 horas as pessoas vejam o que você está pensando. Quem de nós desejaria que isso... E tem aquela cena, né, que o evangelicalismo adora, que é no juízo final vai ter um telão e vai se passar todos os nossos pecados. Vai ser maravilhoso um negócio desse. Vai ser um momento de fofoca profunda. Graças a Deus que não vai ser assim, porque se fosse, meu irmão, ia ser uma vergonha alheia gigantesca. Mas isso tem muito a ver com a forma com a qual a gente tem entendido a igreja. A gente está muito habituado a ver a fé como momentos, e nós falamos isso agora há pouco no programa de aconselhamento. A fé é uma teologia do caminho. Jesus não fazia eventos com seus discípulos. Vocês querem aprender a orar? Me encontre aqui no Monte das Oliveiras nas próximas 3 sextas-feiras, que a gente vai fazer uma campanha aqui de como orar, os 7 passos para uma oração vitoriosa. Não. Jesus falou, vocês querem orar? Então vamos orar agora. Orareis assim, Pai nosso que estás no céu, e Jesus ora junto. É uma teologia do caminho. Eu aprendo enquanto eu caminho. É verdade que no caminho a gente vai semeando e chorando, mas a gente tem certeza que a gente vai voltar com os molhos na nossa mão. Porque o Senhor da obra é aquele que nos guia e nos instrui. Mas hoje nós não queremos mais uma vida de discipulado. Nós queremos uma vida onde o receituário para dar certo venha pronto. Eu não quero mais gastar tempo em oração, eu não quero mais gastar tempo meditando na escritura, eu não quero mais gastar tempo com relacionamento. Você falou do tempo dos seus pais, né? Como que era natural as pessoas chegar do nada na casa dos outros, você vai fazer o que aqui? Vim comer uma pizza. Sim. Eu não tenho dinheiro, eu peço. Hoje, para você conseguir ir na casa de alguém, é um evento, meu irmão. Tem que colocar na agenda e dá trabalho e você não consegue. Mas por quê? A gente... criamos planilhas para tudo, inclusive para amizade. Então, não, a gente vai ter um encontro, mas esse encontro vai acontecer no sábado, das 3h15 às 4h44, porque 4h45 é o momento do meu chá da tarde. Entendeu? A gente tá colocando muito, planilhando demais a nossa vida e deixando de perceber o quão extraordinário é a vida comum e ordinária. E aí a gente deixa de viver o principal da fé cristã, que é experimentar essa graça do reino vindouro hoje. E é uma oportunidade que a igreja tem deixado passar. E aí, a gente falando um pouco sobre essas questões, eu queria que você comentasse quais são os maiores desafios que você vê que os homens enfrentam para exercer essa masculinidade? Olha, são vários desafios, mas entre os que mais nos coloca a perigo é porque as nossas vidas, elas são moldadas por histórias. E as nossas histórias são conduzidas por imagens. E a imagem que perfaz o ideal do masculino é imagens pornográficas. Isso desde sempre. Você vai ver as escavações arqueológicas em Corinto, você vai ver que nas casas de prostituição tinha grafites de cenas sexuais da qual o homem podia olhar e escolher qual que ele ia fazer. Do porto até as casas das prostitutas havia as pegadas no chão da onde ele poderia passar. Pompeia é famosa por ter esses desenhos espalhados pelas casas, pelos comércios, mas nenhuma geração teve acesso a tamanha quantidade de imagens como essa. E é por isso que hoje a gente vive um dilema muito grande, porque pessoas que passaram uma vida inteira sem ter acesso a isso estão se transformando agora, depois da idade adulta, às vezes já como idosos, presos em pornografia. E qual é o problema disso? Quando qualquer imagem da qual nós somos expostos, essa imagem não se apaga da nossa mente. E todos nós, homens e mulheres, em alguma medida, em algum tempo, já fomos expostos a alguma coisa. Às vezes você está rolando o feed do Instagram, vendo uma receita de como fazer bolinho de arroz, e de repente aparece alguma coisa. E o Instagram é interessante, o seu algoritmo, porque ele não mede apenas pelas curtidas, mas ele mede pelo tempo que você gasta olhando para uma imagem. E quanto mais você gasta olhando para aquela imagem, mais ele vai te entregar aquilo. E aí, inconscientemente, você consome aquilo. E aquilo fica na sua mente. E aí está um desafio. Como que esse homem que busca viver uma vida santa, mas que essas imagens estão lá gravadas no seu subconsciente, ele vai ter relação com a sua própria esposa? Como ele pode fazer isso sem objetificar o corpo dela? Como é que ele pode lidar
com o sexo oposto, uma vez que ele foi exposto a esses tipos de imagem. Então, o maior desafio do homem nessa circunstância é como ele, que passa então a ser habitado ricamente por Cristo Jesus, da qual a palavra de Deus está no seu coração e na sua mente, consegue, através do poder do Espírito, viver uma vida que glorifica a Deus ao mesmo tempo que ele lida com o próprio pecado do coração. E aí a gente volta para a pergunta inicial, que tem tudo a ver com guardar. Guardar o próprio coração. E isso é um desafio muito grande. Nossa, sim. E como nós podemos ajudar os homens a não irem para os extremos, né? Porque a gente sempre tem essa tendência de ir para os extremos e a buscarem exemplos na palavra de Deus e não nos grandes movimentos masculinos da atualidade, né? Os movimentos, eles têm o seu papel e são importantes quando analisados no seu próprio contexto. Eles não podem ser colocados na mesma estatura que a Escritura. Mas eles são importantes porque é o momento onde o homem ele pode ser homem. É o momento em que o homem pode sentar e cantar como homem. Porque até mesmo as músicas que são hoje entoadas na maior parte das liturgias são músicas muito românticas, é muito frufruzinho. Você vê marmanjo cantando Quero Sentar no Seu Colo e não sei o que, papaizinho. Cadê os homens que cantavam Soldados Somos de Jesus? Cantando como homem, tenorzão. Então, esses movimentos são importantes porque é o momento em que o homem pode ser homem sem sofrer esses julgamentos. Então, eu não posso misturar todo o movimento por causa de algum excesso que ele aconteça. Uhum. Mas eu não posso olhar para esse movimento e achar que ele é a solução, porque senão eu vou estar novamente tendo uma visão moralista das coisas. É como se a minha vida fosse regida não pela palavra, mas por as regras básicas das quais eu preciso fazer. São 5 caminhos para eu ser um homem de verdade. Não é assim que funciona. Se eu quero ser esse homem, se eu quero incentivar esses homens a serem, eu preciso investir em amizades redentivas. Eu preciso ter amigo. Eu preciso confiar em pessoas. E confiar é difícil porque eu me exponho. Mas não é só eu confiar. Eu preciso ser alguém que é digno de confiança. E isso é um desafio gigantesco. Então eu preciso ser trabalhado de todos os lados. E para isso eu preciso baixar a guarda. Eu preciso encontrar pessoas que são maduras, que entendem a palavra de Deus e que vão me ajudar. Então eu tenho a parte da minha individualidade, da qual eu preciso buscar em Deus, mas eu não consigo viver isso sem ser de forma coletiva. Eu preciso de amigos. E como a gente incentiva essas novas gerações a fazerem amizade? Porque eu vejo aqui na igreja que a mocidade, assim, até os adolescentes, como eles têm dificuldade de se relacionar. Porque o relacionamento, assim... Você viu isso aqui? Ah, eu vi, e aquilo ali que rolou essa semana na internet? Você viu? Acabou o assunto. Não tem mais assunto, não tem mais diálogo, eles não sabem mais o que colocar, porque... Não sei se eles não estão habituados a falar de sentimento, ou quando fala é muito rejeitado, porque ninguém quer ficar aguentando você falar há muito tempo. Eu até brinco com eles, né? Eu falo assim, olha, tua vida não é um Reels. E essa história inteira não pode ser contada num Stories, porque para você ouvir uma outra pessoa, vai levar mais de 1,5 minutos, né? Você precisa ter paciência. Então, eu não sei se é influenciado por isso também, os relacionamentos muito rápidos, mas como que a gente vai encorajar essas novas gerações a fazerem amizades, a serem amigos? Que olha só que coisa engraçada, a gente foi no retiro no final do ano passado, né, da Mocidade, que eu organizei uma guerra de água lá. Peguei, tramei o negócio lá, chamei uns meninos, a gente levou umas arminhas de água. E aí que eu falei, como eu vou dar munição pra todo mundo? Peguei as garrafas PET, fui enchendo, guardando. Foi todo mundo molhando uns aos outros. No final, um menino virou e falou, você vai organizar a próxima já, né? E fiquei pensando, mas guerra de água não se organiza. A gente organizou porque era só um dia, tudo. Mas se fosse num acampamento comum, quando eu era jovem, a gente ia pegar o que tivesse na mão. Olhava pro lado. E saía molhando todo mundo, um copo, qualquer coisa. Porque como a gente estava acostumado a ter amizades, a gente fazia isso porque, você vai ver. E vai provocando um ao outro. Então, eles não sabem nem fazer essas coisas simples que a gente estava acostumado a aprontar um com o outro, né? Como que a gente incentiva e motiva eles a desenvolver esses relacionamentos? Tem um filme que é muito bom, que é o filme do Maverick, né? O último Top Gun. Tem uma cena que é fantástica. Tá lá o Tom Cruise
no papel de Maverick, e ele tem a missão de ir numa escola de combate aéreo, que já reunia os melhores dos melhores, como eles mesmos se diziam, a formar um time de 6 pilotos que enfrentariam uma missão que era tida como impossível. Tanto é que para concretizar era necessário 2 milagres. E o desafio primeiro era como é que você lida com o ego de pessoas que a vida inteira disseram para elas que eram melhores dos melhores. A primeira coisa é que elas deveriam confiar uma nas outras. E como é que ele faz isso? Ele não faz isso numa sala de aula. Ele não faz isso falando da complexidade da engenharia que envolve a construção de um F-16. Ele leva todo mundo pra praia e eles vão jogar bola. E aí, na hora que chega o seu comandante, pergunta, fala da urgência que eles tinham, e ele pergunta, você não disse que precisava de um time? Olha aí o seu time. E aí ele pergunta, quanto que tá o jogo? E a resposta dele, eles pararam de contar há muito tempo. Então, o nosso desafio é desconectar da vida online para viver a vida real. O grande problema disso é que hoje os pais acham que precisam dar aos seus filhos tudo aquilo que eles não tiveram. E eles estão deixando de dar exatamente aquilo que eles tiveram. Você vai conversar com crianças, eles têm uma agenda que parece de um executivo. É verdade. É o dia inteiro, ele tá fazendo um negócio de cavalo, depois ele tá fazendo mandarim, depois ele sai, vai fazer balé, e é o dia inteiro das 6 às 11, e o moleque tá cansado, vai fazer amizade de que hora? Que hora que ele vai poder cair, se quebrar um braço andando de bicicleta? Não tem tempo. Então, o desafio é que, pra gente conseguir isso, as famílias deveriam estar envolvidas. Não é uma coisa que os nossos jovens ou as nossas crianças vão conseguir. Algumas pessoas podem ficar chocadas porque talvez para resolver isso as pessoas deveriam baixar um pouco o padrão de vida. As pessoas estão trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Ah, mas é para dar um bom futuro para meus filhos. Tem uma cena legal eu gosto de citar filmes, dos Mercenários 3. Tá lá o personagem do Sylvester Stallone conversando com o Bonaparte, que era o cara que saía atrás dos mercenários, e esse cara diz que está tentando juntar a maior quantidade possível de dinheiro para quando ele morrer deixar uma boa impressão para os filhos que não falam mais com ele. E é isso que a gente está fazendo. Nós estamos gastando a nossa vida para deixar uma boa impressão para quando a gente morrer, os nossos filhos ficarem brigando no inventário. Mas eu preciso ter uma casa instagramável. Eu preciso fazer aquela viagem para Disney todos os anos. Mesmo que para isso eu tenha que sacrificar a minha família. Mesmo que para isso eu tenha que sacrificar o meu filho ter amizades redentivas. E aí depois eu estranho. Como é que meu filho chega na idade da faculdade e não quer saber da fé? Então, se nós quisermos de verdade trabalhar isso, é algo que tem que começar a ser trabalhado das famílias. Os pais, as mães precisam reavaliar de verdade como é que eles têm vivido essa jornada e o quanto isso tem impactado os seus filhos. E outra coisa, os nossos filhos não vão ter amizade se nós não tivermos. Se eu não tenho um amigo que frequenta a minha casa, o filho não vai ter amigos também. Que ele vai... É interessante que na casa da minha mãe a gente brincava que Jesus tinha um sermão da montanha, minha mãe tinha um sermão da mesa. Todo final de semana tinha 3, 4 amigos que dormiam na minha casa. Todo final de semana. Às vezes era quinta-feira e já estavam lá. Parece minha casa. E sempre tinha um momento que Dona Rose sentava, ok, vocês querem ficar aqui, mas é o momento do sermão da mesa. Mas, cara, a gente vivia intensamente a igreja. Domingo o dia inteiro na igreja. Era loucura. Mas que tempo bom. E eu sinto, porque talvez os meus filhos não vivam isso. A gente chega na igreja já sonhando com o momento que a gente vai embora, porque a gente tem tanta coisa para fazer no domingo, não é? Nossa, como nós somos atarefados e somos pessoas cansadas e ocupadas. E aí a gente estranha que os nossos filhos não se relacionam e não amam Jesus. Na carta de João, eu falo demais, né? A Fenícia sempre briga comigo, me perdoe. Eu tô esperando um livro, eu quero volume 1, 2 e 3. Me perdoe, Fenícia. A Fenícia sempre briga comigo depois. Mas na primeira carta de João, ele vai dizer que é impossível eu dizer que eu amo a Jesus se eu não amo meu irmão que eu vejo. Como é que eu posso dizer que eu amo a Cristo se eu não amo a sua igreja? Como é que eu posso dizer que a minha vida de fé ela é baseada nesses princípios se ao mesmo tempo que eu confesso com a minha boca eu nego com as minhas atitudes?
Então é um desafio da qual as famílias precisam entender e precisam estar movidas para juntas encontrarem as soluções que elas precisam. Sozinho, nós não temos como resolver isso. Pode falar. Mas quando a gente vai pensando nisso, envolve tanta coisa, né? E eu fico pensando, para as mães que assistem ao nosso podcast, de forma prática, como elas podem ajudar e criar os meninos, os filhos homens que elas têm, a serem cultivadores e guardadores das escrituras, segundo as escrituras. Deixa ele ser menino. Deixa ele subir na árvore. Deixa ele cair e quebrar o braço. As mães estão horrorizadas nesse momento. Mas meu bebê, ele vai ter um hematoma. É a melhor coisa pra criança ter história pra contar. O Pedrinho mesmo esse dia, lá na igreja, vocês já foram na Vila Natal? Nunca fui. Precisam ir lá, né? Na igreja de Vila Natal é um espaço muito grande, tem um espaço verde muito bonito. E tem uma ladeirinha muito gostosa que sai da casa pastoral do fundo e vai pro templo. E o Pedrinho aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha. Ai, ai. E essa bicicletinha não tinha freio. Pedrinho descendo na maior das velocidades. Sabe aquele... descendo no morro da... Não sei lá, tem um meme antigo aí. E Pedrinho desceu desse jeito. Enganchou no pneu. Caiu. Ele freou a bicicleta. Só que ele freou a bicicleta com a cara no chão. E aí ficou com a marca aqui assim, ó. Maravilhoso. Eu já tô morrendo só de escutar relato. Ficou maravilhoso. A gente saiu eu tava trabalhando no gabinete da igreja, saímos desesperado pra pegar ele, Fenícia. E tá vivo. Tem história pra contar. Tem lá um hematomezinha que vai guardar a história eterna. Eu tenho um hematoma nesse dedo. Agora não vai ser muito possível de ver. Mas aqui eu tenho um corte de um dos dias mais legais da minha vida. Quando eu era pequeno, meu pai trabalhava na General Motors, ele trabalhava de madrugada, e eu via muito pouco meu pai, ele fazia muita hora extra. Mas teve um dia que ele estava de folga, e ele reinventou de fazer alguma coisa em casa, e ele precisava subir alguns blocos para laje. E eu fiquei na parte de baixo, jogando blocos para ele. Maravilhoso, né? E um desses blocos estava rachado, ele quebrou no ar, e a cerâmica caiu no meu dedo, cortou. Saiu sangue pra caramba. Mas essa marca desse hematoma que eu tenho, até hoje, essa marca, ela me lembra de um dos dias mais felizes da minha vida. Porque foi um dia que eu curti com meu pai. E nós estamos roubando isso dos nossos filhos. Protegendo eles demais. Então, se as mães querem que seus filhos sejam homens, deixe eles se arriscar. Deixe eles viverem. É evidente que a gente tem todo o cuidado, orientação dessa Sagrada Escritura, mas deixe eles ser meninos. Tá muito, sabe? Tá muito fofinho, gente. Tá muito fofinho, os meninos estão... E quando chegar na adolescência, quando chegar na juventude, não é mais o momento de consertar isso. Aí ele vai ter que lidar com a consequência do que foi construído. Então ele precisa se arriscar. Ele precisa ser criança. Nós estamos tentando tornar as nossas crianças em adultos muito precoces. É só ver a maneira com a qual as crianças se vestem hoje. É interessante você pegar as fotos dos anos 90, né? Sim. E você pegar as crianças de hoje. É uma estilosa total. No meu tempo era aquela calça aqui em cima, de moletom. A gente ia para todo espaço possível. Hoje você olha uma criança de 8, 9 anos, toda fechada no look. E é muito fofinho, não pode sujar roupinha, não pode... Se a gente não deixar as crianças serem crianças e viverem os seus tempos, ela não vai ter a oportunidade de aproveitar aquilo que a gente aproveitou. E aquilo, a gente está tentando dar para eles o que a gente não teve, mas justamente essa simplicidade da vida, a gente está tolindo eles de ter. E se eles não construírem isso aqui agora, eles vão ser igual o Michael Jackson, vocês lembram? Que passou uma vida inteira sem poder ser criança. O que ele fez quando ele se tornou adulto? Construiu um Quem não parque de lembra? diversão. Quem não lembra da cena dele com o bebê na janela, fingindo que ia soltar? E a gente estranha, por que adulto tem comportamento infantil? Porque na sua infância não foi permitido que ele fosse. É interessante isso que você está dizendo, que eu li um livro de um psicólogo americano, né? Ele é PhD e ele fala sobre isso, que se você não permite que as crianças sejam crianças, os meninos façam coisas de meninos quando eles são pequenos, isso vai voltar em algum momento e pode ser que não volte num comportamento infantil nesse sentido, mas pode voltar em outras questões.
E só para vocês verem como isso é muito sério, depois se vocês quiserem, pergunte aqui o nome do livro e a gente vai contando para você que eu vou ver certinho. Ele fala que 80% dos adultos que ele entrevistou dizem que se eles pudessem estuprar uma mulher, eles estuprariam. Por quê? Porque essa questão que é muito dada, né, na infância para os meninos de correrem riscos, de aproveitarem a vida, não foi feita no momento certo, da maneira certa. Então, isso vai se manifestar em outros momentos na sociedade, na vida do rapaz. Então, é muito sério isso. E a gente precisa, né? Você foi falando, foi me dando palpitação, porque eu já passei por isso. Eu tenho uma amiga que ela tem 2. Na época ela só tinha 1. E o menino andando num murinho. Não era muito alto, mas o menino andando no murinho. Indo e voltando. E ela plena. E eu assim, esse menino vai cair. Ele vai cair. E ela plena. E eu assim, eu tava lendo o livro na época. Aí eu falei, eu não vou falar nada. Aí quando ele desceu, eu falei, como que você consegue? Ela, consegue o quê? Ele vai cair, vai se quebrar todo. Ela falou assim, faz parte, é menino. Eu já expliquei pra ele. A primeira vez que ele foi, eu segurei a mão dele e tudo. Eu expliquei pra ele. Aí a primeira vez ele foi engatinhando, foi indo e voltando. Hoje ele vai sozinho, tranquilo. E aí ela foi explicando como é importante, assim, ela não larga ele, a deriva, mas ela vai explicando pra ele, ó, se fizer isso, vai se machucar, e ela diz, eu nunca ponho ele em uma situação de grande risco para a idade dele, mas eu deixo ele, se eu vejo que ele vai conseguir ali manejar, eu deixo ele fazer. Como é importante a gente deixar as crianças terem autonomia controlada ali, dentro do que elas conseguem, porque faz parte do desenvolvimento delas também, né? A gente não sabe. Isso vai se projetar muito quando vai ter o relacionamento, né? A própria relação sexual, ela vai liberar muitos hormônios que têm a ver com conquista. E para o casal isso é muito real, né? Se o homem quer ter relação sexual com sua mulher, ele, como já diz o profeta Cláudio Duarte, você precisa começar a plantar desde cedo. Uhum. Você vai tendo que semear, agradando, isso envolve o poder da conquista. E é por isso que a maioria dos homens se entrega à pornografia. Porque ela produz o mesmo hormônio, em doses cavalares, muito rápido, porém faz com que ele entre e se sinta imergido numa pós-depressão muito grande, porque ele não teve justamente o senso de conquista. Foi muito fácil para ele. E como diz o dito popular, tudo que vem fácil, vai fácil. E isso tem muito a ver com a maneira com a qual as nossas crianças aprendem, e elas aprendem brincando. Aprendem a maneira com a qual elas lidam com o corpo, que elas lidam com os próprios limites, que elas lidam com a força que elas têm ou não. E é por isso que as crianças precisam ser crianças. Cada família vai descobrir a maneira que deve fazer isso. Mas se nós impedirmos as nossas crianças de serem, nós vamos ter muita dificuldade. Nossa, o tempo passou tão rápido, né? Já podia ficar aqui para falar outra. Parte 2. Mas tem que voltar, já fica o compromisso aqui para voltar. Por favor. Mas a gente quer agradecer muito o seu tempo, pastor, de estar aqui e conversar com a gente sobre coisas tão importantes. Que abençoe você, a Felícia, os meninos. Abençoe o trabalho de vocês lá. Amém. E volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Estamos à disposição. E agora eu quero falar com você, que está aqui com a gente todas as semanas. Gente, fala sério, pega esse link e manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que esse é um assunto extremamente importante para você conversar na sua casa, com as suas amigas e até mesmo para você meditar. Não saia daqui assim, ó, e vai praticar correndo. Pense, pondere, ore sobre isso, porque isso é muito importante para o seu futuro, para o futuro da família e da igreja. E nós temos um encontro marcado toda semana, então eu espero você aqui na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.